Olá, crianças! Vamos então para a nossa atividade de história da quinta semana do PET 2. Nós vamos falar sobre indivíduos e natureza. Vamos lá? Com certeza você já deve ter se perguntado como que as sociedades surgiram? A permanência em um só lugar e também o desejo de conhecer o mundo, sempre em busca de conhecer terras e modos de vida diferentes. Como que isso aconteceu? Parece ser contraditório, no entanto, nossas origens passaram pelas duas situações. Havia no princípio a necessidade de estar sempre se mudando por causa da sobrevivência, e alguns grupos, um tempo depois, foram construindo sua vida num único lugar. As pesquisas mostram que os grupos humanos enfrentavam muita dificuldade no início dos tempos. Passavam o tempo todo procurando alimento e abrigo. Alimentavam-se de raízes, frutos e animais que conseguiam caçar ou restos de predadores. Entre 80.000 e 10.500 anos atrás, a Terra sofreu mudanças no clima e devido a um fenômeno chamado glaciação, que foi um esfriamento muito grande a ponto de se formarem calotas de gelo em alguns continentes, isso afetou os seres humanos, obrigando-os a deslocarem-se dessas regiões para outras, com melhores condições. Eles foram avançando rumo a novos ambientes, como os bosques, pradarias, deserto. E em cada novo lugar, cada novo habitat tinha que se adaptar a um modo de vida diferente. Os pesquisadores acreditam que os primeiros grupos humanos costumavam dividir a tarefa de encontrar alimentos. Os homens caçavam e as mulheres ficavam responsáveis pela coleta dos frutos e raízes, folhas comestíveis e medicinais. Com base nas pinturas encontradas em cavernas, que a gente chama de pintura rupestre, os pescadores supõem que a divisão das tarefas entre mulheres e homens não era muito rígida, ela podia variar. É por isso que alguns estudiosos sugerem que tenham sido as mulheres as responsáveis pela descoberta da agricultura, porque elas passavam grande parte do tempo observando e conhecendo o conhecimento das plantas e das sementes, E assim elas começaram a perceber que elas podiam cultivar essas plantas. A agricultura é considerada uma enorme revolução na vida dos seres humanos, porque depois que o homem começou a plantar e a criar animais no local onde ele estava estabelecido, ele não precisava mais ficar mudando de um lado para o outro. Agora você vai ler com muita atenção esse texto mais uma vez e vai responder as questões. Por que os pesquisadores atribuem a descoberta da agricultura às mulheres? Eu acabei de falar agora há pouco. Por que a descoberta da agricultura levou os grupos humanos a se tornarem sedentários? Vamos lembrar o que é sedentário. Nós temos os nômades, que eram aqueles que ficavam mudando de um lugar para o outro, e os sedentários, que é aqueles que já tinham uma moradia fixa. Então, o que a agricultura influenciou para que eles ficassem morando no mesmo lugar? Marque a afirmativa correta. Os primeiros grupos de seres humanos que eram nômades, o que eles faziam? Moravam em cabanas e não se deslocavam, tinham que se mudar constantemente, plantavam diversos tipos de legumes, mantinham-se em um único lugar para poder colher tudo que crescia. Qual opção é a correta, pessoal? Número 4. Os estudiosos consideram que em alguns dos primeiros grupos humanos houvesse uma divisão de tarefa entre mulheres e homens. Aí você, de acordo com essa afirmativa, você vai responder F para falso e V para verdadeiro em cada uma das frases abaixo. Número 5. Você vai observar o texto que a gente leu e vai preencher essas lacunas com as palavras do texto, combinado? E o número 6 é um caça-palavra maiúsculo, no qual você vai encontrar essas palavras que estão em negrito, destacadas.
agricultura, revolução, vida, seres humanos, todas essas que estão mais escuras aí nesse parágrafo, combinado? Depois que você fizer tudo, você marca as respostas no formulário ou me manda a foto, ok? Um abraço e até a próxima aula.